gigantesca pirâmide branca localizada no oeste da China. Uma estrutura extraordinária considerada a maior pirâmide do mundo, maior até do que a grande pirâmide de Gizé, no Egito. No vale ao redor dessa misteriosa pirâmide branca, há também uma dúzia de outras pirâmides, algumas chegando a elevações quase tão grandes. Essas afirmações são mito ou realidade? O Ocidente aprendeu sobre essas estruturas incríveis quando Fred Meyer Schroeder, um comerciante americano, relatou esse enigma pela primeira vez em 1912. Naquela época, ele estava viajando com um guia pela província de Shanxi, onde registrou ter visto uma pirâmide gigante de topo achatado de aproximadamente 300 metros de altura, cercada por várias outras pirâmides menores. 3 décadas depois, o piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, James Guzman, avistou uma estrutura branca cintilante enquanto sobrevoava o oeste da China. Na ocasião, ele relatou: "Voei ao redor de uma montanha e então chegamos a um vale. Diretamente abaixo de nós havia uma gigantesca pirâmide branca. A pirâmide estava envolta em um branco brilhante. O que havia de mais curioso era sua pedra angular, um grande pedaço de material precioso semelhante a uma gema. Fiquei profundamente comovido com o tamanho colossal da coisa. Dizia-se que tinha o dobro do tamanho da grande pirâmide de Gizé." 2 anos depois, em 1947, outro aviador americano, Maurice Sheehan, avistou uma pirâmide gigante enquanto sobrevoava a província de Shanxi, não muito longe de Xi'an, e tirou fotos rapidamente. Dessa vez, vários jornais americanos, incluindo The New York Times, publicaram artigos sobre o avistamento em março de 1947. Naquela época, os arqueólogos chineses negavam a existência de tais estruturas, porque, para a maioria dos chineses, aquelas estruturas não eram pirâmides, mas tumbas de seus antigos imperadores. No artigo, Sheehan afirmava que a pirâmide parecia superar as do Egito. 2 dias depois da reportagem, o The New York Times publicou uma foto da suposta pirâmide. A fotografia era um tanto decepcionante. Não era totalmente branca nem tinha joias, e não parecia ter 300 metros de altura, levantando questões sobre se a foto era apenas um preenchimento adicional pelo jornal. A fotografia foi posteriormente identificada como o conhecido túmulo de Maoling. Então, será que a tal pirâmide de 300 metros era realmente real? E se sim, será que alguém se atreveu a entrar? Avançando meio século, a resposta é definitivamente mais clara, mas não cristalina. Hoje, o Google Earth mostrará a qualquer pessoa com as coordenadas corretas evidências não apenas de uma, mas de várias pirâmides no noroeste da China. Elas também não são exatamente como as pirâmides do Egito, são mais parecidas com as pirâmides mesoamericanas. Mas a região é, em essência, a versão chinesa de Gizé do Vale dos Reis, especialmente porque há muita realeza escondida que ninguém ousou perturbar. Será possível que o The New York Times tenha simplesmente usado uma fotografia de Maoling como a fotografia de estoque para representar uma pirâmide na China, deixando aberta a possibilidade de que uma verdadeira pirâmide branca ainda esteja por lá à espera de ser descoberta? Ou estariam todos enganados nas suas descrições estimativas de tamanho e os seus avistamentos eram realmente Maoling? Durante séculos, as pirâmides dormiram em paz sem serem detectadas até o início do século XX e a tecnologia, que voltou a agitar novamente as coisas. Como até hoje, os arqueólogos ocidentais raramente obtêm permissão para investigar esses locais,
E a maioria parece coberta de arbustos, e os arbustos são claramente plantados deliberadamente, metodicamente até, por uma das árvores de crescimento mais rápido que existe. Muitos se questionam o que eles poderiam estar encobrindo. O que há de tão especial na maior pirâmide do mundo? Que segredos estão sendo guardados? Você vai ouvir e ver muita coisa por aí se procurar sobre a Grande Pirâmide Branca da China. Mas nesse vídeo, eu acho que talvez eu possa te desapontar, porque as pirâmides são túmulos feitos de taipa. Isso mesmo, as chamadas pirâmides chinesas são, na verdade, túmulos de imperadores com mais de 2.000 anos de história. A dinastia Han governou por 4 séculos, de 206 a.C. a 220 d.C. Um monte no topo de uma tumba é uma tradição chinesa que existe há pelo menos 2.700 anos. Atualmente, nas áreas rurais, os chineses enterram seus entes queridos falecidos no chão com um montículo no topo. Os túmulos dos imperadores Han são certamente os mais grandiosos. Eles são piramidais com topos planos. Originalmente, havia estruturas memoriais no topo, mas elas se foram há muito tempo, restando apenas vestígios das fundações. As pirâmides chinesas estão localizadas em Xinyang, região central da China, que é considerada um dos berços da civilização chinesa. O vale contém 2 grandes capitais imperiais antigas, Xi'an e Xianyang. Tem um significado geográfico especial, porque a cordilheira do Himalaia ocupa todo o sudoeste da China, com o deserto de Taklamakan no oeste e o planalto de Loess no norte. Esse vale habitável era a via terrestre que conectava a Pérsia, a Mesopotâmia ou o atual Oriente Médio e os antigos impérios grego e romano à China Oriental. Na verdade, Xi'an é o terminal oriental da Rota da Seda original de 2.200 anos atrás. Xi'an era chamada de Chang'an nos tempos antigos e era uma capital que combinava bem com a cidade de Roma durante o mesmo período. Esse vale lendário testemunhou a ascensão e a queda das dinastias mais importantes da história chinesa. O rio Wei, junto com outros rios, atravessa o vale de Wei e fornece irrigação para as plantações. Por milênios, as pessoas viveram e prosperaram aqui. Além disso, esse vale é como a versão chinesa do Vale dos Reis, porque mais de 30 imperadores foram enterrados aqui, junto com milhares de antigas tumbas reais. Na dinastia Han, os mausoléus dos imperadores foram colocados ao longo do rio Wei. Esses mausoléus incomuns não só têm os túmulos dos imperadores e de outros membros da realeza, mas também foram acompanhados por grandes áreas de bairros residenciais e comerciais. Uma vez que um mausoléu fosse planejado e estabelecido, o imperador mudava milhares de famílias de militares, aristocratas, funcionários do governo e comerciantes ricos para a recém-desenvolvida comunidade imobiliária. Essa prática garantia a segurança dos túmulos dos imperadores com abundância de guardas, trabalho de manutenção e vigilância. Naquela época, morar nesses distritos era um sinal de status social e político. Portanto, há cerca de 2.200 anos atrás, os imperadores Han construíram os mausoléus com montes piramidais gigantes, que agora consideramos as pirâmides chinesas. Será que as afirmações sobre elas são verdadeiras? Será que existe uma pirâmide de 300 metros de altura na China, maior do que qualquer pirâmide do Egito? A resposta a essa pergunta pode ser novamente decepcionante, mas parece que isso é realmente um mito. Se realmente existisse uma estrutura desta magnitude, haveria registros dela, seja nas crônicas oficiais que os antigos historiadores chineses se orgulhavam e se esforçavam para documentar,
ou em poemas e folclores entre a população local. Mas não há registros documentando uma estrutura gigantesca com 300 metros de altura. O que foi documentado tanto nas crônicas oficiais quanto nos poemas populares são os mausoléus dos imperadores Han. As documentações imperiais registraram os tamanhos, alturas e localizações de diferentes locais de descansos e túmulos dos imperadores Han. Portanto, a descrição de Fred Meyer Schroeder pode ter sido involuntariamente exagerada. Quando ele visitou o vale em 1912, era uma planície aberta com terras agrícolas e edifícios de apenas 1 ou 2 andares. Em tal ambiente, o monte gigante feito pelo homem parecia ainda mais impressionante e criaria uma impressão equivocada de ser muito mais alto e maior do que seu tamanho real. Se quisermos estimar a altura de uma estrutura, geralmente usamos os elementos circundantes como comparação para reunir informações. Por exemplo, essa escultura tem o dobro da altura de um homem, portanto, teria mais ou menos 3,5 metros de altura. Também podemos medir uma estrutura distante com um lápis, como fazemos para um desenho. No entanto, não havia nenhuma estrutura comparável em qualquer lugar, tornando quase impossível obter uma boa estimativa da altura ou tamanho real dessa pirâmide. O mesmo se aplica às reclamações dos pilotos. Presumo que seja ainda mais difícil estimar as alturas dos montes durante o voo naquele momento. Portanto, acredito que a pirâmide de 300 metros de altura foi uma percepção equivocada. Então, qual é o tamanho real dos montes dos imperadores Han? Tem-se falado que as pirâmides chinesas são tão imensas que envergonham tanto a grande pirâmide de Gizé quanto a pirâmide do Sol em Teotihuacan. E novamente aqui, isso também é um mito. Vamos colocar a maior pirâmide chinesa lado a lado com essas duas. A grande pirâmide de Gizé tem 146,7 metros e a pirâmide do Sol tem 65,5 metros. O maior túmulo do imperador chinês tem 46,5 metros de altura, muito menor do que os outros dois. Embora as alturas e formas diferenciem os três, as medidas das 3 bases das pirâmides são muito próximas. A base da maior pirâmide chinesa, o Monte Maoling, é um pouco maior do que a base da maior pirâmide de Gizé, enquanto a base da pirâmide do Sol Maia é um pouco menor. De acordo com as medições atuais, as bases das pirâmides de Gizé são quadrados exatos. Os túmulos chineses foram projetados para ter bases quadradas, embora a execução não fosse tão perfeita. Presumo que a mesma coisa se aplique à pirâmide solar. A pirâmide de Gizé é muito mais antiga, sua construção é muito mais avançada do que as outras duas. Esse é um argumento que apoia a teoria de que as pirâmides de Gizé foram construídas por uma civilização muito mais avançada. É curioso ver essas 3 pirâmides de continentes diferentes compartilhando tamanhos de bases semelhantes, além de compartilhar suas formas piramidais. Isso é só uma coincidência ou há algum significado mais profundo aqui? Mas então, será que existe uma grande pirâmide branca na China? Talvez a melhor resposta para essa pergunta seja sim e não. Não existe pirâmide branca se estivermos pensando em uma pirâmide branca pura que reflete a luz. Essa afirmação, que veio do piloto americano que sobrevoou o oeste da China em 1945, apenas significa que a pirâmide que ele viu parecia branca do ar. Com isso em mente, vamos dar uma olhada nos túmulos Han que foram feitos com camadas e mais camadas de taipa. Com o tempo, esses montes foram significativamente danificados pela erosão. A população local também removeu terra dos montes para fazer tijolos. Hoje em dia, esses montes parecem verde escuros por causa da vegetação plantada neles, para conter a erosão. Mas antes dessa recente atividade de florestamento,
Esses montes foram expostos e a taipa compactada parecia castanha ou bege, como essa foto da velha Grande Muralha da China, que também era feita de taipa. Aqui está uma das grandes pirâmides chinesas que não foi coberta por árvores coníferas. E em comparação com a área arborizada de cor escura ao redor, esta pirâmide, mesmo com a cobertura de grama, ainda parece muito mais clara. E os caminhos que vão até o topo parecem brancos. Podemos deduzir que os montes pareciam ser brancos do ar, especialmente se não estivessem cobertos de grama naquela época. Acho que talvez essa pode ser a resposta à famosa pirâmide branca. Então a questão agora é: será que as pirâmides chinesas foram colocadas especificamente para coincidir com a constelação de Órion, como as pirâmides de Gizé? Aqui também a resposta parece negativa. De acordo com a teoria da correlação de Órion, há uma conexão entre as 3 maiores pirâmides de Gizé e o cinturão de Órion. Essa correlação foi pretendida pelos construtores originais das pirâmides de Gizé. As estrelas de Órion foram associadas a Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte pelos antigos egípcios. Existem mais de 10 grandes túmulos Han no Vale Wei. Eles foram colocados quase na mesma linha e parecem se correlacionar com o rio Wei. Dentro de cada mausoléu, geralmente há vários túmulos. Os maiores pertencem aos imperadores, depois às imperatrizes e esposas secundárias, generais e outros parentes. Os túmulos de algumas imperatrizes são do mesmo tamanho que de seus maridos, como são mostrados aqui. As 2 pirâmides adjacentes lembram as pirâmides de Khufu e Khafre, no Planalto de Gizé, porque os tamanhos e a posição das 2 são muito semelhantes. Portanto, esse pode ser o motivo que leva à suposição de que as pirâmides chinesas correspondem à constelação de estrelas do cinturão de Órion, assim como as pirâmides de Gizé. Mas para esclarecer esse mito, coloquei os 2 complexos de pirâmides lado a lado para melhor compará-los. Podemos ver que o layout das pirâmides chinesas não correspondem ao complexo da pirâmide de Gizé. No entanto, as localizações das pirâmides de Gizé correspondem ao cinturão de Órion. Aqui temos fotos aéreas de alguns outros túmulos Han. Destacamos os montes para serem mais legíveis. Nenhum deles combina com o cinturão de Órion, simplesmente porque cada um dos mausoléus dos imperadores Han tem vários túmulos que foram sendo construídos em épocas diferentes, após o falecimento dos membros reais. Não havia respostas definitivas sobre quem poderia entrar no mausoléu do imperador, porque isso era uma decisão pessoal do próprio imperador. Além disso, não havia números definidos sobre quantas pessoas seriam enterradas lá. O costume do enterro é mais uma arte arbitrária do que uma ciência precisa. Duvido muito que os antigos imperadores seguissem qualquer constelação de estrelas como orientação para o enterro, pois haviam muitos elementos flutuantes e imprevisíveis. Então, usar uma constelação de estrelas parece impraticável, sobretudo naquela época. Aqui temos um mapa dos locais dos túmulos dos 18 imperadores Tang e aqui está um mapa dos 13 túmulos dos imperadores Ming. Os túmulos dos imperadores da mesma dinastia são aproximadamente alinhados e agrupados. Todos esses túmulos são apoiados por montanhas em frente a rios, e nenhum deles bloqueia a vista dos outros para as montanhas ou rios. E por isso é que todos eles se alinham um pouco. Você agora deve estar se perguntando: e o que há embaixo dessas tumbas? Bom, deve haver o caixão enterrado do imperador. Os túmulos Han são famosos por sua extravagância e abundância de ofertas funerárias. Infelizmente, é por isso que a maioria deles foi saqueada muitas vezes ao longo de milhares de anos. Décadas atrás, algumas tumbas antigas chinesas foram escavadas por oficiais.
mas porque eles careciam de compreensão arqueológica e tecnologia suficiente para preservar os artefatos de maneira adequada, muitos itens inestimáveis foram destruídos logo após serem desenterrados. Os escavadores descreveram que, em minutos, as belas roupas de seda coloridas, guerreiros de terracota pintado com cores vivas e livros de bambu se desintegraram ou escureceram e se tornaram irreconhecíveis. Então, depois disso, as autoridades chinesas tomaram a decisão de interromper novas escavações para esperar até que tenham fundos suficientes e ferramentas adequadas para essa tarefa delicada. Ao longo dos anos, muitos mausoléus chineses foram invadidos por grandes empreendimentos residenciais e ninguém sabe quantos legados preciosos foram demolidos, o que é extremamente triste. Então, aí está, as pirâmides chinesas, mito ou realidade? Me diga você, no que você acredita? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sinos das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.